Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus querido, nós clamamos para que Teu Espírito fale as nossas vidas nesta noite e nos dê, ó Deus, o entendimento da Tua palavra, a iluminação para que ela possa ser para nós aquilo que ela é por si mesma, palavra de Deus, inspirada, suficiente, inerrante, que ela possa falar as nossas vidas e nos mover mais perto da Tua vontade, do Teu querer. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, bem-vindo de volta à nossa jornada expositiva em 1 aos Tessalonicenses, carta de Paulo que nós começamos e hoje vamos chegar à nossa quarta mensagem. E nessa quarta mensagem, na verdade, nós vamos retornar ao texto que nós começamos na semana retrasada, explicando aos nossos visitantes. No domingo passado, nós tivemos um pregador convidado, visto que tivemos a nossa conferência e, obviamente, iríamos aproveitar a presença dele. Então, nós tivemos esse hiato e interrompemos a mensagem número 3, que completar-se-á hoje na mensagem número 4. E ao longo dessa caminhada, irmãos, que vamos nos próximos meses empreender, nós vamos confirmando e relembrando o tema de toda esta carta, a mensagem central de 1 Tessalonicenses, que já vai ficar projetado ali, nós vamos poder recitar a uma só voz. Vamos lá? Uma igreja madura, persevera em meio às tribulações, fortalecida pela iminência da volta de Cristo. Vamos lá, irmãos? Acho que fica mais bonito. Conseguimos, né? Vamos lá? Uma igreja madura, persevera em meio às tribulações, fortalecida pela iminência da volta de Cristo. Como eu mencionei hoje de manhã, e daqui a pouco eu vou usar esse material novamente, nós estamos fazendo a leitura do livro dos Mártires, um livro do século XVI, que é facilmente encontrado hoje na internet para você comprar. Recomendo, inclusive, uma promoção que está tendo na Amazon. Está bem mais barato e uma capa bem bonita. Mas o mais importante é o conteúdo. E nesse livro, irmãos, eu fico pensando como Paulo, uma vez que ainda nesta época não havia irrompido a perseguição romana totalmente, mas como ele já estava realmente no pouco que essa igreja, ou no começo que essa igreja estava sendo perseguida, já tendo que pensar e preparar daquilo que viria adiante. Um cenário que nós temos muita dificuldade de nos identificar, uma vez que nós vivemos em um país livre. Nós vivemos em um ocidente livre, onde nós vivemos em um lugar onde não há absolutamente nenhuma restrição de nos reunirmos, onde nós não precisamos nem sequer de uma licença municipal para estar reunidos nesse prédio. Mas não era este o cenário que se configurava já nos dias dos Tessalonicenses e nem era este cenário que estava vindo pelos próximos meses e anos e décadas e séculos adiante. Bem, e essa igreja madura que está no enunciado é reconhecida não por seus prédios, não por seus eventos, nem por cultos animados ou nem por um louvor bem engajado e moderno. Paulo avalia uma igreja madura como sendo aquela onde se pode observar um padrão bíblico, que ele classifica em 3 palavras. Uma fé que funciona, que é operosa, o amor que serve ao próximo e uma vida baseada na esperança eterna da vida com Cristo. Tal como nós vimos na segunda mensagem, há 21 dias atrás, nos versos 2 e nos versos 3. Meu retorno está um pouquinho alto. Aliás, irmãos, todo o nosso contexto está ligado a 2 coisas. Primeiro, o contexto maior está ligado à gratidão que Paulo e seus companheiros tinham por esta igreja, como nós vemos no enunciado do versículo 2. Olha aí na sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 1, 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Ou seja, isso vai incluir tudo que estamos vendo, do 2 até o final do capítulo, no versículo número 10. Em seguida, já em nosso contexto de hoje, a afirmação de Paulo, no verso 4, engloba o resto dizendo: sabemos, irmãos amados de Deus, que ele os escolheu. Em outras palavras, que ele os elegeu. Esse enunciado nos dá a outra fonte, a outra razão da gratidão, da ação de graças de Paulo por esta igreja.
Aqui, percebe-se que a gratidão de Paulo também estava ligada à evidência que comprovava a eleição daqueles irmãos. Em outras palavras, porque Deus os havia escolhido. Então, não é que essas pessoas têm uma justificativa. Deus não escolhe as pessoas porque elas são boas, não escolhe porque elas são especiais, porque elas são melhores. Mas Paulo via evidências na forma como o evangelho chegou a esta igreja, comprovando que Deus os havia escolhido. Em um enunciado, como nós vimos na semana passada, nossa grande ideia da mensagem de hoje nos ensina o seguinte: igrejas maduras geram gratidão pelas evidências de sua eleição para a salvação. Igrejas maduras geram gratidão pelas evidências de sua eleição para a salvação. E por que isso é importante, irmãos? Porque, novamente, nós vivemos em uma sociedade hoje, nós vivemos em um cenário hoje, onde as pessoas avaliam igrejas porque eu gosto do pregador, eu gosto do ministério infantil. Nossa, como esse pessoal toca bem. Essas coisas às vezes impressionam, mas podem ser feitas de uma maneira tão superficial, de uma maneira tão apenas na aparência, que nós perdemos a oportunidade de realmente conhecer o que aquela igreja tem a oferecer, não como prédio, mas nas pessoas. E é isso que Paulo avalia. Lembrando que no primeiro século, tempo desta carta, não tinha prédio, não tinha grandes eventos, não tinha corais, não tinha grupo de louvor, não tinha absolutamente nada desses critérios tão superficiais que às vezes as pessoas usam para avaliar uma igreja. Mas a grande pergunta, meus irmãos, não é avaliar as igrejas, é avaliar a nossa igreja. E quando eu me refiro à nossa igreja, eu me refiro a mim e a você. Estamos nós nos encaixando nos quesitos que o apóstolo Paulo, se tem alguém que poderia avaliar a igreja, com certeza era ele, avalia para uma igreja local? Quando eu convivo com meus irmãos, eu tenho contribuído com essas características, com esses quesitos e tenho recebido também da parte dos meus irmãos? Bem, então a nossa grande ideia, como eu acabei de anunciar, nos comunica que pode haver muitos motivos pelos quais nós somos gratos a uma igreja. Inclusive, motivos que estarão ligados à fé, ao amor e à esperança que vimos na segunda mensagem. E geralmente são motivos de gratidão por causa do que aquela igreja fez por nós. E, meus irmãos, não há realmente nada de errado com isso. Se você de alguma forma foi ajudado, às vezes até materialmente, pela sua igreja local, também pode ser grato disso. Devemos de fato ser gratos quando as pessoas nos ajudam, quando as pessoas nos servem, quando as pessoas nos socorrem em momentos de dificuldade. E isso, inclusive, exemplifica o que vimos na segunda mensagem, a fé operosa, a fé que serve as pessoas. Porém, Paulo vai nos levar a um nível mais profundo. Vai nos levar a um nível mais elementar, porque são essas coisas que estão aqui, que nós estamos vendo, que devem gerar essas circunstâncias pelas quais muitas vezes nós somos gratos pela nossa igreja local. Para nós entendermos melhor e recapitularmos um pouco o que vimos semana passada, quero convidar-nos a nós lermos novamente o texto de 4 até 10 do primeiro capítulo de 1 aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 1, de 4 a 10. Vamos ler, irmãos, a uma só voz, esse trecho da palavra de Deus que já começamos a explorar na semana retrasada. Diz assim a palavra do Senhor, juntos: sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir.
Bem, tendo o nosso texto refrescado, eu creio um pouco a nossa memória, vamos relembrar, irmãos, a primeira parte da nossa mensagem, os nossos pontos 1 e 2, que vimos semana passada. Começando nos versos 4 e 5, nós vimos que a escolha de Deus se evidencia na manifestação do poder de Deus na proclamação. Uma breve recapitulação, em outras palavras, Paulo declara a sua convicção, está na palavra sabemos, de que aqueles irmãos eram amados por Deus e por Deus eram eleitos, por Deus eram escolhidos. E sendo este significado eleito, escolhido, do verso 4 tão forte aqui, essa convicção começa na forma como o Evangelho chegou até eles com a pregação e a ação sobrenatural e poderosa do Espírito Santo em convencer judeus que eram convictos da sua fé no judaísmo, mas também gentios, ou seja, não judeus, que estavam presos a religiões pagãs, que eram arraizadas em suas famílias por literalmente séculos. E o Evangelho chega ali, meus irmãos, e o texto que nós temos em Atos capítulo 17 não narra milagres, não narra ninguém sendo curado, não narra demônios sendo expulsos, em nada disso, apenas, entre aspas, apenas a pregação do Evangelho. Apenas a pregação da palavra. E este nosso Evangelho, que diz no texto, mostra que era a palavra totalmente diferente daquilo que eles haviam escolhido, ouvido, perdão, de outras fontes, de outras religiões. Eram as boas novas do Evangelho, desculpe a redundância, as boas novas da salvação em Cristo Jesus. E era uma mensagem diferente de qualquer outra que eles haviam recebido e a receberam de coração aberto. Algo que comprova, claro, a obra do Espírito no coração deles. Por quê, meus irmãos? Porque é o Espírito que abre o nosso coração, que ilumina a nossa mente para receber a palavra. Isso para Paulo era uma evidência de que eles haviam sido visitados por Deus e eram escolhidos por Deus. Em segundo lugar, na semana passada nós vimos no versículo 6, a escolha de Deus se evidencia na busca por modelos piedosos. Ou seja, tendo recebido a palavra, ponto 1, em seguida, na sequência da sua conversão, os tessalonicenses abandonaram os modelos humanos de como viver a vida, de como viver com as pessoas, e começaram a aprender a viver biblicamente como cristãos, seguindo o modelo dos únicos 3 cristãos que eles conheciam: Paulo, Silvano ou Silas, tanto faz o nome, e Timóteo. A conversão deles, meus irmãos, não foi um evento estanque e dali desandou, não, ela foi continuada com mudanças que vinham a eles observar e imitar, porque exatamente isso significa a palavra que temos no verso 6, imitar a postura piedosa. O que é isso? A postura consagrada a Deus que viam naqueles irmãos que lhes tinham trazido o Evangelho. Isso é extremamente importante, meus irmãos, porque ali você tem gentios abrindo o seu coração para copiar, imitar um judeu. Se você não sabe, até inclusive no primeiro século, havia um grande antissemitismo no Império Romano. O imperador Cláudio, alguns anos antes, havia expulso todos os judeus de Roma. E agora está ali aquele pregador judeu, no meio de sim alguns judeus, mas de gentios, vendo não apenas a sua mensagem sendo abraçada, mas como prova da conversão, da eleição desses irmãos, eles copiando, imitando a vida, a postura, a atitude, a piedade, a consagração daqueles irmãos. Aliás, uma atitude que apontava para a humildade desses irmãos, que também comprovava a sua conversão. Isso foi há 15 dias atrás. Hoje nós vamos retomar, irmãos, a partir do versículo 7, a ver quais são as 2 outras evidências que o texto nos traz da eleição desses irmãos. Portanto, em terceiro lugar, verso 7 e parte do verso 8, a escolha de Deus se evidencia em nos tornarmos modelos piedosos. Repare a pequena mudança entre o segundo e o terceiro ponto. No segundo ponto, eles imitaram os apóstolos, imitaram os pregadores que lhes levaram o Evangelho, na sua piedade, na sua vida consagrada, na sua humildade. Agora, os próprios tessalonicenses se tornam modelos para outros irmãos. Bem, cada um de nós pode facilmente tomar a decisão de viver o ponto 2 que vimos semana retrasada. Ou seja, imitar irmãos que vemos como exemplo de vida cristã e imitar aquilo que eles creem.
Este é um passo, irmãos, movido inclusive pela nossa necessidade. Acabamos de começar a nossa caminhada com Deus e precisamos descobrir como essa nova vida em Cristo funciona. Aliás, qualquer pessoa inteligente faz a mesma coisa em qualquer área da sua vida. Você foi convidado para um jantar chique. E você olha lá e tem 4 copos, 10 talheres, 3 pratos. Você diz assim, quantas pessoas vão comer aqui no meu lugar? Você não sabe por onde começar, o que fazer. O que você faz? Você olha para o lado. Você copia, você imita quem já sabe fazer. Desculpe o exemplo tão simplório, mas a vida é assim. A gente não é obrigado a saber tudo e pode aprender com quem já faz. Vamos imitar alguém que faz a coisa certa da forma apropriada. E é claro, se nós vamos imitar na vida cristã, nós vamos imitar e vamos buscar aqueles que têm a propensão e nós vemos que estão buscando o Senhor da maneira correta. Então, imitar os outros, a nossa própria necessidade nos leva a fazer isso. Contudo, esse nosso terceiro ponto, irmãos, é muito mais desafiador. Os tessalonicenses foram tão bem-sucedidos em copiar, em imitar o modelo de piedade que viam na vida de Paulo, Silas e Timóteo, além de obedecer a palavra que lhe estava sendo pregada, que agora eles mesmos estavam sendo imitados por outros irmãos. E perceba, isso não é 10 anos depois, isso não é nem 5 anos depois, isso não é sequer nem 1 ano depois. Esta é uma igreja nova. Esta é uma igreja bebê. Esses são irmãos recém-convertidos. Mas a sua, se você quiser usar a palavra fama, já começa a se espalhar como uma igreja que valia a pena copiar. Eles olhavam o Instagram desta igreja, não tinha Instagram, não estou brincando, mas a notícia viajava pelas vias romanas, pelo trânsito de pessoas que iam para aqui e para acolá. A notícia de como essa igreja era, chegava em outras comunidades e era exemplo para todos. Paulo inicia dizendo, vocês, está implícito no texto, tornaram-se. A ideia aqui é de resultado final e concluído. Eles, de fato, eram. E eram em conjunto. A Nova Versão Internacional, a Bíblia, a versão que nós usamos, ela não inclui o pronome vocês, mas ele está, inclusive, no original grego, porque Paulo está falando, irmãos, da coletividade desta igreja. Vocês tornaram-se. Algo que essa igreja mostra como um corpo que havia comprovado uma mudança que não era apenas alguns. Como é que nós podemos ler isso, irmãos? Será que 100% dessa igreja era assim? Muito improvável. Mas quando Paulo se endereça essa igreja e fala vocês, é porque a grande maioria deles estava incluída. A grande maioria estava crescendo em unidade, crescendo em maturidade. Estava se tornando uma unidade de transformação, uma unidade que era um modelo. Mesmo que houvesse um pequeno percentual naquela igreja, talvez que ainda estava no caminho, que estava crescendo, a maior parte esmagadora desta igreja, nós não sabemos exatamente quantas pessoas são, estavam dentro deste elogio, dentro dessa consideração de Paulo. E a palavra modelo? Essa palavra modelo, que é traduzida em outras versões também como exemplo, é uma palavra muito interessante, irmãos, porque ela é uma palavra que nós temos inclusive em nosso português. É a palavra typos, em grego, ou tipo, da onde você tem tipologia, da onde você tem tipografia. A palavra tipo significa uma marca feita por um golpe ou pressão. Nos dias de Paulo, nos dias dos seus leitores, essa palavra lembrava o instrumento que era usado para selar uma carta, onde eles fechavam a carta, botavam um pouco de cera derretida e com esse instrumento marcava um tipo, onde essa carta estava protegida de fraude ou de ser aberta por outra pessoa que não fosse o destinatário. Então, o tipo era esse instrumento que era usado para marcar a cera quente, para que a carta não fosse violada. Também era um instrumento usado para marcar círculos de metal e transformá-los em moeda. E cada moeda, obviamente, com seu valor. No mundo moderno, irmãos, nós podemos lembrar, por exemplo, das antigas máquinas da prensa, de imprimir. Ou da antiga máquina de escrever. Aquele tipo que bate na folha, né, na fita de impressão. É a mesma ideia, com a pressão deixa uma marca. Ou seja, esses irmãos haviam deixado a sua marca, diz o texto, em todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. O que Paulo está falando aqui, irmãos? De norte a
sul. Tessalônica está na Macedônia. Paulo, por sua vez, está escrevendo do sul, na Acaia. Então ele está dizendo de norte a sul, desde acima de vocês, até aqui embaixo onde eu estou, por onde se anda, se ouve falar da marca que a sua igreja tem deixado em outros irmãos. Isso inclui, irmãos, igrejas como Filipos, que era um pouco mais velha que a igreja de Tessalônica. Filipos estava ao norte de Tessalônica. Essa área que Paulo está falando inclui a igreja de Corinto, que inclusive havia sido estabelecida depois de Tessalônica, mas já estava copiando da irmã um pouquinho mais velha. Ou seja, esses irmãos impactaram a vida de crentes mais antigos e mais novos. E o nosso texto, irmãos, não usa a palavra crentes aqui como a gente ouve hoje, né? Nós somos 25 tantos milhões de crentes no Brasil. Será? Ou 25%? A palavra crente aqui, meus irmãos, é uma palavra muito escolhida, muito preparada, muito selecionada por Paulo. Ela tem um significado, meus irmãos, não apenas de frequentadores ou membros de igreja. Nesse trecho, a palavra crentes está num particípio ativo, em outras palavras, está em um estado consumado e que continua agindo. Algo que poderia ser traduzido como os que creram e vivem hoje de fato a sua fé. Tudo isso dentro de uma palavra. Porque o grego é muito mais rico do que o nosso português, Paulo conseguiu colocar aqui uma mensagem para nós dizendo: crentes de verdade estão copiando vocês. Crentes que a gente atesta a vida de uma fé ativa, têm copiado vocês. Eles estavam impactados pelos Tessalonicenses. Como dissemos na mensagem anterior, quando nós comentamos o verso 6, crentes podem imitar bons e maus exemplos. É claro, nosso trecho fala que os Tessalonicenses imitavam os bons exemplos que vinham e se tornavam eles mesmos bons exemplos para outros. Em minha própria caminhada cristã, meus irmãos, já de mais de 4 décadas, eu me vi em alguns momentos seguindo exemplos ou modelos que não eram os melhores. Em outras vezes, seguindo exemplos os quais busco ainda hoje retornar ao que esses irmãos me ensinaram para poder copiar novamente aquilo que eles faziam. Eu quero dizer, cabe a cada um de nós ter o discernimento de quais exemplos estamos seguindo. Muitas vezes, irmãos, para inclusive não sermos incomodados no nosso comodismo, nós evitamos andar com aqueles que estão com mais disposição. Se você, por exemplo, estivesse em um treinamento e você tivesse ali um cara tipo recruta zero, que não quer nada com nada, e você tivesse uma pessoa extremamente aplicada, e você, no fundo, quer apenas passar, você andaria com aquele que vai mostrar o quanto não aplicado você está, ou andaria com aquele que não quer nada para que você fique pelo menos um pouquinho acima dele? Ou seja, quando nós nos aproximamos de exemplos de pessoas que querem realmente andar com Deus, nós somos desafiados, nós somos incomodados. A nossa própria, às vezes, dificuldade de crescimento e lentidão e comodismo se revela porque nós estamos andando com alguém agora que tem seriedade em andar com o Senhor. Mas voltando ao nosso texto, irmãos, também cabe a cada um de nós ver que tipo de modelo estamos sendo para outros. Em outras palavras, se todos os membros da minha igreja fossem iguais a mim, que tipo de igreja, que modelo de igreja ela seria? Se todos os cristãos, todos os crentes que congregam na igreja local, fossem iguais a mim, tivesse o mesmo nível de compromisso, tivesse o mesmo nível de envolvimento, tivesse o mesmo nível de vida diária com Deus, que tipo de igreja local ela seria? Para ilustrar como é verdade o que Paulo está dizendo, eu quero convidar os irmãos a ler comigo 2 Coríntios, capítulo 8. Abra sua Bíblia. Nessa carta, que inclusive foi escrita por volta de 55 depois de Cristo, ou seja, cerca de 4 anos depois de 1 Tessalonicenses, Paulo mencionou a igreja de Macedônia, entre as quais Tessalônica estava incluída. Eu quero ler esse texto, mas para exemplificar como que de fato o bom exemplo de Tessalônica estava se espalhando por todas as igrejas, inclusive pela boca do próprio apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 8 nós lemos: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, Tessalônica incluída.
No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, repare a última frase, comparando-o com a dedicação dos outros. Nós queremos crescer, irmãos, eu tenho certeza, na vida cristã. Mas muitas vezes nós temos nos comparado com o padrão errado. Se você chega com uma nota 7 e você se compara com aquele que tirou 4, 3, ou 2, ou 5, você se considera um gênio. Mas se você se sentir completamente e totalmente desafiado por aquele que tira 8, 9, 10 acima de você, você vai perceber que você tem um caminho ainda a percorrer. Quem você tem imitado? Quem tem imitado você? Qual o padrão que você tem estabelecido? E essa busca, meus irmãos, não é por um motivo de vaidade, orgulho, mas na verdade é uma honra e privilégio. Dessa forma deve ser visto quando nós podemos nos tornar um estímulo, um exemplo, um modelo para os demais irmãos. Quer seja isso de forma individual, quer seja como igreja, quando nós motivamos alguém para andar mais perto do Senhor, de forma mais comprometida, isso deveria ser visto por nós como um grande privilégio, como uma grande honra, e na verdade, como uma obediência ao Senhor. Em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, o autor escreve, e consideremo-nos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Agora, olha o que no pensamento do autor de Hebreus isso incluía. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Percebem, meus irmãos, é pregação expositiva, um trecho está depois do outro. O autor de Hebreus liga o incentivar ao amor e às boas obras com uma igreja que tinha alegria e prazer de estar junta para servir ao Senhor. Algo, meus irmãos, que infelizmente muitas igrejas têm perdido nos últimos anos, e eu creio que inclusive a nossa igreja também. A ponto de já temos inclusive ter que cancelar eventos. Agora, no primeiro século, o autor de Hebreus tem que incentivar esses irmãos a não deixar de se reunir, porque era arriscado. As igrejas se reuniam geralmente em casas, onde marcava-se um símbolo, geralmente de um peixe, na porta, no muro, em algum lugar. Eles sabiam que ali havia reunião de uma igreja. Mas eles sabiam que a qualquer momento, reunidos em um lugar, aquela quantidade de pessoas, a guarda romana podia chegar. Podia pegá-los, levá-los presos. E alguns ficavam com medo e não se reuniam. Bem diferente da nossa realidade. Eu, com toda a sinceridade, meu irmão, quero pedir que você examine qual foi o último motivo pelo qual você não esteve presente numa reunião da sua igreja. Ou o penúltimo motivo. O ponto aqui, meus irmãos, é que quando nós queremos imitar um modelo, a Bíblia está repleta de instrumentos de medição de qual o modelo eu devo ser também para ser imitado. Alguns anos atrás eu compartilhei uma foto de uma reunião nossa de oração em um grupo de pastores que eu participava. E enquanto eu estava triste, o que aquilo para mim era um pequeno comparecimento, alguns dos meus colegas usaram a foto, digamos, para mexer com os brios das suas igrejas, porque, segundo eles, tinham um comparecimento ainda pior. Passado algum tempo, irmãos, eu não sei se eu publicaria a foto com a mesma alegria. Antes da pandemia, inclusive, nós estávamos preocupados com cultos em que tínhamos quase lotação total.
Isso era facilmente verificado porque naquela época o número de boletins que eram impressos era maior do que o número que nós imprimimos hoje. E muitas vezes não sobrava. Passados esses anos, tempos depois, e Covid se transformando apenas uma lembrança ou apenas uma coisa que passa no noticiário para manter a paranoia das pessoas, diminuímos o número de boletins e geralmente eles sobram. Será, meus irmãos, que ainda eu poderia usar a foto da igreja como um exemplo para mexer com os brios de outras? É sério isso, meus irmãos. São questões que nós temos que nos questionar, que nos perguntar. Porque, claro, existem muitas áreas onde, pela graça de Deus, a comunidade Batista Videira tem sido abençoada, temos crescido, temos sido, e eu posso dizer isso sem nenhum temor de parecer arrogante, modelo, exemplo. Eu digo isso porque é virtualmente impossível que uma igreja local não seja modelo e exemplo em absolutamente nada. Isso não seria verdade a nosso respeito. Nós somos em algumas áreas. Mas eu creio, queridos, que o caminho para o crescimento e para a mudança não se encontra em nós ficarmos polindo e dando brilho em nossos pontos fortes. Não é mencionando apenas o que fazemos certo. Mas eu creio que o caminho do crescimento é ficar atento para as nossas fraquezas e endereçá-las, e mudá-las, e trabalhar nelas. E detalhe, isso não começa em nenhum lugar, a não ser em mim, em você. Isso começa no indivíduo. Isso começa na postura pessoal, que somada a cada um de nós vai atingindo cada vez mais o corpo. Lembra da maioria que Paulo está elogiando em Tessalônica? Com certeza não foi uma coisa que aconteceu com o corpo todo, mas começa em algum lugar, começa com o indivíduo e eventualmente atinge todo o corpo ou a maior parte do corpo. Porque quando uma igreja se torna esse modelo, irmãos, ela se torna algo impossível de ser ignorado. E isso, novamente, não é para a glória daquela igreja, mas, obviamente, para a glória de Deus e para a obra de Deus. E é impossível de ser ignorado, como nós vemos no verso 8. Porque fala que a partir desses irmãos, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. De novo, norte e sul. Esse verbo que Paulo usa aqui, irmãos, propagou-se, tem a ideia de soar como uma trombeta. E se você estivesse um dia, muitos e muitos séculos atrás, num campo de batalha, e você tem todo aquele povo, né, lutando, lembra? Não tinha tanque, não tinha nada, era no mano a mano mesmo, né? Com a sua espada, com o seu escudo, com a sua lança. Como que eles sabiam quando avançar e quando recuar? O toque da trombeta. As variações que ela tinha mostravam o que eles tinham que fazer, se era para atacar ou se era bater em retirada. Ela era ouvida por todos e ela não tinha como ser ignorada. O mesmo verbo Paulo coloca aqui. A ideia de Paulo é que o som do exemplo dos Tessalonicenses era um som impossível das pessoas não perceberem. Tal som de trombeta, irmãos, tinha duas melodias, diz o texto. Primeiro, uma melodia evangelística, ela propagava a palavra do Senhor. Vidas eram alcançadas porque ficavam sabendo de um povo transformado, de um povo diferente, e abriam seus corações para ouvir o evangelho. Mas também, meus irmãos, uma segunda melodia era a melodia da edificação. Porque em seguida Paulo diz, não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Os irmãos, as demais igrejas, queriam crer como esta igreja. Queriam ter a fé operosa, que inclusive a gente viu no versículo número 2. E, meus irmãos, eu entendo isso. Porque nesse tempo todo de vida cristã, meus olhos brilham quando eu conheço um pastor, um ministério, uma igreja, onde você verifica as coisas bíblicas funcionando. E eu quero saber como faz isso para acontecer. Pastor, como você faz para isso, que a Bíblia ordena que a gente faça, funcione na sua igreja? Porque nós queremos estar perto, imitar modelos piedosos. A declaração aqui desse impacto, diz o texto da Macedônia na Caia, está completamente em harmonia com a ideia de Paulo de falar sempre em termos de províncias romanas. Ele fala sempre nessas áreas grandes.
Ele planejou sua estratégia missionária em termos de províncias romanas, concentrou-se nos principais centros das províncias, e o evangelho depois se espalhava pelas estradas e atalhos nas partes das províncias, a partir desses grandes centros, dessas grandes cidades. E era isso exatamente que Tessalônica estava fazendo. Ele pegava como se fosse um grande estado, Roraima, pegava um centro grande, no nosso caso a nossa capital apenas, e a partir dali, o som da trombeta, do exemplo dessa igreja, chegava em outros lugares. Irmãos, querida igreja do Senhor, precisamos cuidar e manter sim aquilo que o Senhor tem nos dado, nos capacitado a praticar e sermos fiéis nisso, com certeza. Devemos continuar fazendo manutenção daquilo que Deus tem nos capacitado e nos ajudado a fazer certo. Contudo, precisamos atentar também para o que Ele tem nos dado e tem sido por nós algo de negligência. Atentar para aquelas áreas onde não temos como repetir as palavras de Paulo aos Coríntios. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando uma igreja se torna modelo para outros irmãos e outras igrejas, ela mesma, ou seja, cada um dos seus membros, é abençoado. Então, quando eu falo, irmãos, e o texto fala sobre ser modelo, essa igreja não fazia, vamos fazer para os outros nos copiarem. Nosso primeiro intento é, vamos fazer para que nós sejamos abençoados em crescer no Senhor. Ser modelo pode parecer algo que é feito para os outros, mas principalmente algo que fazemos para o nosso próprio bem. Fazemos para o nosso crescimento, fazemos para a nossa edificação. Assim, quais são hoje as áreas que você poderia colocar diante de Deus para que Ele lhe ajudasse a se tornar modelo, se tornar exemplo para outros irmãos em Cristo? Seria a área de oração? Seria a área de compromisso com a sua igreja local? Compromisso com a sua presença e a sua participação, o seu engajamento? Seria compromisso com o sustento da obra? Seria talvez no serviço ao seu próximo? Seria no evangelismo? Muitas igrejas, irmãos, hoje estão terceirizando, para falar dessa última área, evangelismo, aquilo que deveria ser muito mais do que um dever, um privilégio, que é pregar a Cristo. Uma pesquisa recente, na contramão dessa terceirização de contratar gente para pregar o evangelho, uma pesquisa recente indica que 70% a 80% do crescimento de igrejas é resultado de amigos testemunhando para outros amigos, de parentes testemunhando para outros parentes, e não de pessoas sendo contratadas para pregar o evangelho no lugar que deveria ser ocupado pela igreja. Eu queria que nós tirássemos um tempo de orar e avaliar cada um de nós aonde eu preciso mudar. Irmãos, se nós nos reunirmos domingo após domingo para ouvir coisas que nós precisamos, isso não mudar a nossa vida, nós estamos literalmente jogando o nosso tempo fora. No caminho para cá, vi o teatro cheio de carros ao redor, alguma coisa está acontecendo lá. Mais adiante, vi a praça aqui, um monte de carros, de pessoas passeando. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e desperdiçamos essa oportunidade para tomar resoluções, tomar decisões e mudar diante do Senhor, nós estamos jogando nosso tempo fora muito mais do que as pessoas que estão nas praças ou estão nos teatros. Feche os olhos comigo. Senhor nosso Deus, Tu conheces os pontos fortes e as fraquezas de nossa igreja. Tu sabes, ó Deus, que muitas vezes temos culpado razões que não são de fato razões. Temos dado desculpas da estrutura, da logística, do nosso tempo. Muitas vezes, ó Deus, aquilo que não é razão para faltarmos a um lazer ou trabalho se torna automaticamente um obstáculo intransponível para poder lhe servir. Muitas vezes vidas, ó Deus, convivem conosco anos a fio
sem ouvir a tua palavra, e nós temos uma razão, uma explicação que para nós é plausível quanto a isso. A minha oração hoje, ó Deus, é que nós possamos nos arrepender. Nos arrepender de quanto temos participado, quanto temos nos envolvido, quanto temos contribuído, quanto temos testemunhado. E diante de tanto que o Senhor tem nos dado, possamos reavaliar as nossas prioridades. Permita-nos, ó Deus, que nós sejamos abençoados em seguir um padrão bíblico e que, se for da Tua vontade, que isso influencie e abençoe outros irmãos, outras igrejas. Mas que muito mais do que cantarmos, possamos de fato dizer, começar em mim. Possamos quebrantar o nosso coração e voltarmos para o nosso Deus. Amém. Mas Paulo, meus irmãos, ele ainda não terminou, o trecho continua. Ele ainda não acabou de falar da sua gratidão e do seu reconhecimento de como os irmãos de Tessalônica eram um exemplo e como eles eram um modelo e como ele reconhecia a escolha e a eleição de Deus na vida desses irmãos. Caminhando para o nosso final, em quarto e último lugar, a escolha de Deus se evidencia na transformação espiritual que muda nosso foco para a eternidade. Versículos 8, final e até o 10. A escolha de Deus se evidencia na transformação espiritual que muda nosso foco para a eternidade. Retornando ao final do verso 8, Paulo diz que o resultado daquele modelo que esses irmãos haviam se tornado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Isto é, a conduta e o testemunho sobre esses irmãos falavam por si mesmos. Seu impacto nos irmãos ao norte e ao sul chegara até Paulo antes dele precisar mencionar qualquer coisa sobre eles. E eu creio, meus irmãos, que Paulo tem muito motivo para ser grato, irmãos. Porque que pastor, que plantador de igreja não ficaria dando pulos de alegria? Paulo, passei por Tessalônica. Que povo é aquele, Paulo? Que povo maravilhoso. As notícias antecediam a própria percepção do apóstolo que já havia saído daquela cidade e estava longe. Eles estavam pregando com suas vidas, com seu exemplo, com seu modelo, algo que motivaria os irmãos a imitar e abriria a vida dos incrédulos para ouvir o evangelho. E esses irmãos, impactados pelo testemunho dos tessalonicenses, relatavam a Paulo duas coisas sobre esses irmãos. Primeiro, relatavam uma mudança radical em suas vidas. Eles receberam o evangelho de maneira tremendamente impactante e revolucionária nas suas vidas. Vidas estavam sendo transformadas de forma maravilhosa. No nosso texto, Paulo diz, se voltaram para Deus. E esse, meus irmãos, não é um termo simples. Paulo usa um verbo ligado no Novo Testamento à conversão das pessoas, ligado a uma mudança de rota, mudança de destino, um giro de 180 graus em direção a Deus. Deixa eu lhe dizer o que esse texto significa, esse termo significa nas próprias palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse a Paulo, na conversão dele, você encontra isso em Atos capítulo 26, o seguinte: eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios. Esse é Jesus falando com Paulo. Aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e, preste atenção, convertê-los, é o mesmo texto, é o mesmo termo. Convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Portanto, mudança radical. Se fosse algo físico, mas não era, os tessalonicenses seriam irreconhecíveis para as pessoas. Eles não teriam como identificá-los, porque a mudança havia sido completa. Eles se voltaram para Deus. E no caso dos tessalonicenses, existe uma descrição
como foi principalmente essa mudança. O texto diz que ela é caracterizada porque eles haviam deixado os ídolos. Por que isso é significativo, irmãos? Deixar os ídolos. Isso não é uma mera troca de religião. A recusa em participar do culto aos ídolos, inclusive do culto ao imperador, foi uma das razões principais pelas quais os cristãos foram martirizados até o ano 311 depois de Cristo. Isso eu encontro, inclusive, no livro que eu mencionei, o livro dos Mártires, de John Foxe. Isso foi apenas, meus irmãos, acabou apenas 2 anos antes de Constantino e sua suposta conversão assinar o Edito de Milão, dando liberdade religiosa em todo o Império Romano. Mas até esse momento, por quase 300 anos, quando alguém se negava a oferecer sacrifícios, quando alguém era acusado do seu ateísmo, porque não cria nas falsas divindades greco-romanas, e muitas vezes eles eram mortos. Como, por exemplo, de tantos exemplos que nós lemos esses dias lá em casa, eu separei o que aconteceu em 22 de setembro do ano 286. Isso são 230 anos depois do nosso texto aqui. Mais de 230 anos. No reinado do imperador Maximiano, havia uma legião de soldados chamada Legião Tebana. Ela era composta unicamente de cristãos. Soldados romanos cristãos. São ano 286. Foram auxiliar o imperador em sua guerra. Chegando lá, o imperador, para conseguir vitória, queria fazer um sacrifício aos deuses. Os irmãos da legião tebana disseram: nós não iremos participar, não podemos participar. Eles eram 6.666 soldados e foram todos mortos, porque se recusaram a fazer sacrifícios a falsos deuses e queimar incenso ao imperador. Então não, meus irmãos. Os tessalonicenses não estão apenas abandonando a sua religião e trocando por outra. Não é como você remover a sua estátua de Santa Bárbara lá e colocar, não, agora eu só oro para Jesus. Ou de São Jorge, ou de Iemanjá. Nos dias em que essa igreja em Tessalônica começou, o imperador era Cláudio. Inclusive ele é citado em Atos capítulo 11 e capítulo 18. E ele havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. E sendo o cristianismo, irmãos, encarado pelo Império Romano como apenas uma seita judaica, em grande parte, estava se montando um cenário de antagonismo. E aí, em 54 depois de Cristo, na época desta carta, quem sobe ao poder? Nero. Durante o seu reinado, começa a primeira perseguição em massa aos cristãos. Nero é aquele que, por exemplo, acendia ou iluminava o seu jardim com cristãos banhados em piche, pegando fogo. Eu quero economizar o seu lanche da tarde para ele se manter no seu estômago, para não descrever as outras coisas que nós lemos neste livro que eu mencionei. Assim, os tessalonicenses não estavam apenas deixando de adorar umas estatuazinhas. Eles não estavam apenas trocando de religião, eles estavam colocando as suas vidas em rota de colisão com Roma. Além disso, eles estavam negando a sua herança familiar. Em outras palavras, meus irmãos, estavam sujeitando-se à morte ou, pelo menos, a serem alienados de tudo e de todos que conheciam. Por quê? Porque foram convertidos, foram redirecionados, voltaram-se para Deus, fizeram uma troca. E qual é a troca que ele menciona aqui, que Paulo menciona? A conversão que eles tiveram, meus irmãos, foi por algo muito mais valioso. Diz o texto que eles agora estão servindo ao Deus vivo e verdadeiro. Paulo aqui, meus irmãos, está reforçando a fé desses irmãos, porque na sutileza do seu ensino, dizendo: vocês deixaram os ídolos mortos em troca do Deus vivo. Vocês deixaram os ídolos falsos em troca do Deus verdadeiro. Porque, como diz o salmista, meus irmãos, não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor.
Não há prêmio de segundo lugar entre os deuses, porque não há outros deuses. Shema Israel. Elohim Adonai Eloheinu. Senhor, teu Deus é um, não há outro. E a mesma coisa Paulo está dizendo aqui a eles. Em contrapartida, esses ídolos que eles tinham abandonado, é muito bem caracterizado, irmãos, no Salmo 115. Lembra desse texto? Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Em contraste, os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Agora, olha o versículo 8, irmãos. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Nós, por outro lado, confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Irmãos, em nossos dias, nosso Deus é tomado pela cultura como um mito inútil, como uma mera fábula, um fruto da invenção humana. Os filmes, a mídia e tudo mais o caracterizam como algo que foi criado para a fuga dos problemas. Algo sem valor, perto do quê? Das ciências humanas, das ideologias, do dinheiro, do poder. Deus tem sido substituído por aquilo que o homem prefere adorar. A esta sociedade, irmãos, que idolatra tais coisas, nós dizemos, tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que nele confiam. E nós completamos para nós. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Assim, irmãos, confiamos no Senhor, nosso socorro e escudo, tal como os tessalonicenses fizeram. Mudança, conversão, transformação. É muito difícil, meus irmãos, entender o nível de compromisso que era deixar de adorar uma estátua no primeiro século. Porque nós temos essa absurda liberdade. Se nós quiséssemos transformar esta reunião aqui em uma reunião até meia-noite, o problema é nosso, depende do calendário da agenda de cada um. Com a autorização, inclusive, da prefeitura, nós podemos fechar a rua e fazer um culto público. Botar aí uma aparelhagem de som, fazer uma coisa ao ar livre. Mas ainda assim nós precisamos nos perguntar, qual seria o meu compromisso com Cristo, se eu estivesse nessa situação? Porque não se engane, você talvez não tenha uma estátua de um ídolo na sua casa, mas nós temos em nosso coração. Seguindo o nosso texto, irmãos, a vida acontece. Os problemas vêm, as lutas e perseguições vieram também sobre esses irmãos. Parentes os abandonaram, situações terríveis chegaram. Como então eles não retornaram à sua velha vida? Eu quero dizer que, lamentavelmente, na história do cristianismo, vários negaram a Cristo. Diante de um touro, literalmente um touro de metal incandescente, com uma fogueira embaixo, e a ameaça deles serem lançados dentro deste fogo, dentro deste forno, às vezes, vendo seus filhos sendo ameaçados, muitos negaram. É impossível não dizer que a história contém, infelizmente, essas narrativas. Mas por que então que os tessalonicenses não negaram? Por que eles não recuaram? Por que eles não retornaram à velha vida? Por que eles não se desconverteram? Por que seus corações não voltaram para onde estavam antes? E esta é a segunda coisa, meus irmãos, que Paulo relata ter ouvido sobre os tessalonicenses. A segunda coisa que mostra a firmeza deles, e era uma firmeza concretizada no futuro. Repare que eu usei a palavra concreto e futuro. Concreto geralmente é uma coisa que você coloca no presente, não no futuro. O que você tem concreto sobre o seu futuro? Alguém planeja tirar férias este ano?
Estou querendo, pastor, mas não é nada concreto. Está dependendo de uma coisinha ou outra, está dependendo de um dinheiro que eu estou esperando, está dependendo de conseguir uma promoção de passagem. Não é algo concreto. Mas aqui é. No verso 10, nosso texto se encerra como, inclusive, cada capítulo dessa carta, falando da bendita esperança dos santos. A bendita esperança que aprendemos lá no verso 3, como sendo uma das marcas dessa igreja madura e saudável ao lado de amor e fé. A volta de Cristo, irmãos, é o tema recorrente desta carta. E por isso está, inclusive, no tema que nós recitamos no início da nossa mensagem. E não só nessa carta, mas também na segunda carta aos Tessalonicenses. E não só nesse trecho, mas em outros muitos de Paulo, como por exemplo, quando ele escreve para Tito. Em Tito capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Hoje, agora, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Como? Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Transformação agora, olho concreto no futuro. Aos Coríntios, Paulo escreveu sobre a esperança, isto é, a certeza da redenção. E arrematou dizendo, isso é 1 Coríntios 15, 19. Aliás, eu recomendo ler o capítulo todo. Olha o que ele diz, irmão. Se é somente para esta vida que temos a esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Isto é, se a nossa esperança não é com letra maiúscula e não está firmada na eternidade, nós somos dignos de compaixão. A revista atualizada diz que somos os mais infelizes dos homens. A NVT diz que nós somos dignos de pena. Como assim? Porque, meus irmãos cristãos passam provações, perseguições, dificuldades. Quer seja na nossa luta, no embate diário com o pecado, ou quer seja por ataques externos. E definitivamente, meus irmãos, ser um cristão de verdade não é fácil. Parafraseando o saudoso R.C. Sproul, ele escreveu algo que eu poderia colocar da seguinte maneira: a vida de alguém transcorre relativamente de forma tranquila até o dia que ele se encontra com Cristo. Certamente temos uma vida melhor, mas é uma vida mais desafiadora como cristãos. Assim, para um cristão viver apenas para esta vida, é algo de pena, digno de pena. Mas não para os Tessalonicenses. Sua postura na vida era de tal transformação que os seus olhos estavam mais voltados para a vida futura e não apenas na vida presente. Porque, novamente, meus irmãos, aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, Paulo escreve: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, coisa que era muito possível no primeiro século, por causa do martírio de cristãos, ninguém tinha que esperar morrer de velhice, ninguém tinha que esperar acontecer uma doença, um acidente. Você poderia ser ceifado a qualquer momento. Então Paulo diz, se essa habitação, se esse corpo for destruído, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos de nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absolvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Agora eu quero chegar onde eu queria. Porque vivemos por fé e não porque vemos. Eis o que acontecia, meus irmãos, em Tessalônica.
irmãos debaixo de perseguição, irmãos debaixo de dificuldades, irmãos debaixo de privações, irmãos sendo abandonados pelas suas pessoas que conheciam, os judeus sendo excluídos da comunidade judaica, porque agora haviam abandonado a sinagoga, os gentios sendo excluídos da comunidade gentia, porque haviam abandonado a herança religiosa, mas andavam por fé e não por aquilo que vem. Assim, meus irmãos, em meio a todo tipo de aperto, o nosso chamado à santidade, o nosso chamado a viver uma vida de transformação espiritual e diária precisa ser focado na eternidade. O apóstolo João escreve esse texto maravilhoso no capítulo 3 de sua primeira carta. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Versículo 3. Todo aquele que nele tem esta esperança, olha a palavra de novo aqui, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. A motivação da nossa santidade, da nossa vida de consagração, meus irmãos, é a nossa vida eterna já garantida em Cristo Jesus. É viver a nossa vida no máximo, na totalidade do que podemos fazer para servir aquele que se deu por nós na cruz do Calvário. Como final do seu ensino no verso 10, para nós encerrarmos, Paulo nos diz que esperamos a eternidade, nela colocamos a nossa esperança, diz o texto, porque Jesus nos livra da ira que há de vir. Essa ira possui, meus irmãos, algumas interpretações entre os comentaristas bíblicos. Mas sendo esse trecho, esse contexto, claramente escatológico, ou seja, falando das coisas do futuro, esse é o contexto que ele está falando aqui da vinda de Jesus, não é um texto sobre outro assunto, eu creio que Paulo está se referindo à ira do Senhor nos últimos dias, o dia da ira do Senhor. Aquilo que nós encontramos, por exemplo, em Apocalipse capítulo 6. Observei quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidas por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres também, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Esse é o trecho, meus irmãos, que fala de um selo. As taças e outros julgamentos que Deus vai trazer sobre a terra. Uma parte da descrição daqueles dias da tribulação está nesse texto, aqueles dias que virão após o arrebatamento da igreja. Em outras palavras, no verso 10, no final, Paulo está dizendo como esses irmãos eram fortalecidos em sua pequena e momentânea tribulação, ao olharem para o futuro e verem que Deus os estava aguardando daquilo que Ele de fato vai trazer sobre este mundo, e eles aguardavam a ressurreição dos mortos. Resumindo, meus irmãos, Deus tem hoje nos guardado para Ele, para que possamos viver uma vida de modelo uns para os outros, enquanto aprendemos uns com os outros. E viver uma vida de transformação diária, de mudança, sempre motivados pelo fato de que, literalmente, vamos viver para sempre com o Senhor. Resumindo nossa mensagem de 2 domingos, igrejas maduras geram gratidão pelas evidências da sua eleição para a salvação. As evidências estão na forma como o Evangelho chega salvando vidas. Como essas pessoas salvas pelo Evangelho se espelham em outras para viverem vidas piedosas. Depois, como elas mesmas se tornam modelos e exemplos para outros irmãos. E, finalmente, as evidências de vidas transformadas, abandonando o pecado, neste caso a idolatria,
e mudando o seu foco para a eternidade, para as coisas que nós não temos como perder, as coisas que não têm como ser tiradas de nós. Esses irmãos poderiam perder seus bens, poderiam perder sua identidade, suas casas, suas famílias, até suas vidas. Mas sabiam que eternamente estavam guardados em Cristo Jesus. Será, meus irmãos, que nós estamos tão focados na nossa vida aqui, no nosso sucesso profissional, escondidos às vezes atrás de aquilo que chamam de boas intenções, o futuro dos nossos filhos, outros planos bonitos, e temos perdido de vista a eternidade. Eu quero lhe preparar, porque como diz inclusive o tema da nossa carta, a de Paulo aos Tessalonicenses, a volta de Cristo vai voltar ao nossa mensagem outras 4 vezes. Todos os capítulos, Paulo termina da mesma forma. Por quê? Porque igrejas maduras estão focadas na eternidade para passarem pela tribulação, para passarem pela perseguição, para passarem pelas dificuldades, ou por qualquer outra coisa que o Senhor permitir em nossas vidas. Tem sido assim consigo? Tem sido assim conosco? Que Deus nos ajude. Meus queridos, grava a eternidade em nossos olhos, como orou teu servo do passado, Jonathan Edwards. Tira os nossos olhos, ó Deus, da matéria, do sensorial, do mero prazer pelo prazer, do comodismo, do conforto. Que as tuas ordens, ó Deus, e aquilo que tu espera da tua igreja possa pulsar em nossas mentes e corações, mover-nos, levar-nos a uma vida de maior compromisso com o Senhor. Dá-nos graça, ó Deus, removendo o efeito negativo que as circunstâncias, as lutas, os maus exemplos possam trazer sobre nós. Dá-nos, ó Deus, um compromisso que imite o teu Filho, que foi fiel até a morte, morte de cruz. Porque o Senhor tem pedido tanto menos de nós. Mas possamos, ó Deus, responder ao Senhor à altura de quanto o Senhor é digno, à altura de quanto tu és merecedor. Que nesta semana, ó Deus, possamos meditar sobre que modelo temos sido, quem temos imitado e aonde está verdadeiramente a nossa esperança. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém. Quais são as nossas fraquezas? Foi dito aqui, crescimento muito além do que podemos avançar, graças a Deus, basta saber a justiça das coisas, daquilo que precisamos qual é a sua você pode escolher que você obrigado, Pai.